E olhando para este abate, comunica para todo mundo que as defesas antiaéreas do Irão não estão assim tão degradadas como pensam? Degradadas elas estarão. Agora, aqui o problema é o quão degradadas estarão elas. Nós sabemos que Donald Trump é sempre muito enfático e diz: não, nós destruímos tudo, está tudo arrasado. Quer dizer, há sempre um exagero neste tipo de declarações. É normal, nós já nos deveríamos ter habituado a Donald Trump. E as defesas aéreas iranianas parecem estarem mais intactas do que muitos pensaram. E eu creio que aqui há uma divergência também na avaliação, mesmo no seio do Pentágono, porque eu duvido muito que Dan Kane não tenha dito a Donald Trump que isto de facto poder-se arrastar. Depois aqui existe um problema, que é aquilo, não é, que nos vem do grego, dos sycophantes, ou seja, dos bajuladores que estão à volta do príncipe, neste caso Donald Trump, estamos a vê-lo aqui nas imagens, um príncipe do século XXI, e que lhe dizem aquilo que ele quer ouvir, não é? E nós já tivemos também uma pessoa próxima de Donald Trump, que jogou um papel importante nesta terceira campanha dele, neste retorno à Casa Branca, Susie Wiles. E Susie Wiles aparentemente já veio transmitir para alguma mídia que Donald Trump está rodeado de pessoas que lhe dizem que ele é o melhor do mundo e que está tudo a correr bem e que estão a pintar esta figura, não é, do conflito contra o Irão, de tonalidades muito vivas e muito alegres, mas na realidade aquilo que se passa no terreno é algo diferente. Donald Trump aqui, e para voltar à questão do Irão e das defesas antiaéreas iranianas e tudo mais, isto arrastou-se, não é, Bruna? Quer dizer, nós já passámos um mês, já cruzámos o primeiro mês, entramos agora no segundo mês. Donald Trump diz: bem, isto vai demorar mais 2 ou 3 semanas, e na realidade é de facto impressionante para muitos por esse mundo fora como é que o Irão ainda consegue fazer uma resistência a este nível, porque nós não estamos a falar depois de uma semana, nós estamos a falar depois de 2 semanas, já estamos a falar de mais tempo. E isto tem a ver com uma organização também interna iraniana, que é uma defesa que alguns analistas classificam de mosaico. O mosaico, de facto, cria aqui aquilo que nós poderíamos chamar uma descentralização do comando militar, e existem pessoas em determinados pontos do Irão que decidem automaticamente. Ou seja, isto aqui não sobe até à liderança máxima, eles controlam um determinado território, são leais politicamente ao regime, mas têm uma autonomia de um ponto de vista de resposta militar face ao inimigo que lhes permite, de facto, responder diferentemente. É aqui também um elemento que alguns especialistas militares classificariam de uma espécie de guerra assimétrica. Porquê? Porque, como é óbvio, o Irão não consegue replicar da mesma forma os Estados Unidos da América, e nós aqui temos algo que é um confronto completamente desigual, Bruna. Nós temos sempre que nos recordar que o Irão, sim, é um Estado sólido, sim, é um Estado com algumas valências, ao mesmo tempo está face à América, que é o Estado mais poderoso à face do globo ainda hoje, em 2026. E isso leva-nos para uma realidade que é a realidade. Esta guerra está a ser realizada essencialmente em território iraniano e no Golfo Pérsico. Depois temos outro cenário bélico, que é o cenário do Levante, mas quer dizer, os Estados Unidos da América, o seu território continental, não está de maneira nenhuma visado. Quer dizer, nós aqui já falámos também da base dos Açores. Quer dizer, há pessoas que estão preocupadas, há portugueses que estão preocupados que os iranianos podem atacar Portugal por causa da base dos Açores. Eu acho isso completamente estapafúrdio por causa de uma questão geográfica. Ou seja, o Irão tem problemas muito mais perto do seu território e problemas muito mais pungentes. A última coisa em que os iranianos estão a pensar é nos Açores. Claro que a sua comunicação diplomática, e nós já vimos aqui mensagens da diplomacia por esse mundo fora do Estado iraniano, pode a um determinado momento dizer que Portugal está a fazer algo que não devia, a deixar os americanos usar a base. Isso é óbvio. Mas quer dizer, isso é a comunicação diplomática do Irão. Outra coisa são os alvos dos inimigos do Irão. Antes de chegar a Portugal, eles têm muitos alvos, Bruna. E este acontecimento pode alterar muita coisa agora no futuro do Médio Oriente, ou acreditas que não? O conflito em geral?
este acontecimento do abatimento deste caso? Não, o abatimento não. E eu duvido que tenha sido o primeiro. Acho que já mais aviões devem ter caído, lá está aquela questão. Agora, neste momento, aquilo que nós vemos, a mudança que poderia ocorrer, é aquilo que eu tenho vindo a dizer, ou seja, a guerra faz também de momentum. Ou seja, o momento aqui, ou seja, ter o vento nas costas, não é? Estados Unidos da América, agora neste mês de abril, tem o momentum para fazer a tal invasão terrestre, que pode ser ao Irão continental ou pode ser a uma daquelas ilhas, como por exemplo a Ilha de Hormuz ou a Ilha de Karg. Agora, se nós passarmos abril e não existir de facto uma invasão terrestre, nós vamos perder esse vento nas costas. Os americanos vão perder esse vento nas costas, os israelitas também, e depois, posteriormente, ou seja, noutros meses que não sejam este, eu acho que já vai ser mais difícil voltar a ganhar esse ímpeto e essa maneira, porque o Irão, em alguma medida, se não existir uma rebelião interna, um golpe de Estado interno que derruba o regime, que é uma coisa que pode acontecer, Bruna. Nós sabemos que existem vários elementos infiltrados, tanto americanos como israelitas, provavelmente britânicos também. Nós sabemos também que existe aquela ideia antiga de utilizar os curdos, não é? Os curdos do ocidente do Irão, ou os próprios curdos do Iraque, para fazer uma guerra terrestre, para fazer uma infiltração, para tentar quebrar a unidade territorial do Estado iraniano. E são tudo opções que ainda estão em cima da mesa. Agora, até este momento, isso não se produziu. E isso não se tendo produzido é algo também que força, se calhar, a mão norte-americana. Ou seja, se tivesse existido uma invasão dos curdos iraquianos, depois conjuntamente com os curdos iranianos na parte ocidental do Irão, se calhar a América não teria que pensar numa invasão terrestre do território iraniano. Porquê? Porque essa invasão teria vindo do Iraque, e aqui é sempre uma coisa que os exércitos fazem ao longo do mundo, que é usar aquilo que muitos classificam de tropas auxiliares, não é? Isto já nos vem do exército romano e do Império Romano, ou seja, aquilo que os romanos queriam fazer, e a América às vezes imagina-se como uma nova Roma, era usar uma tribo germânica contra outra tribo germânica e resguardar os soldados romanos, não é? Ou seja, tinham uma aliança, por exemplo, com os visigodos, e depois os visigodos acabavam por ir na linha da frente, não é? Não era o exército oficial romano, e era um bocado isso que eu acho que a América e os israelitas queriam fazer com os curdos. Por agora, os curdos têm sido bastante relutantes, porque eles no passado já foram instrumentalizados e as coisas não lhes correram muito bem. Também de relembrarmos aqui, Bruna, que é uma coisa importantíssima. Eu disse logo que pensaria muito estranho que o Irão tivesse atacado o Azerbaijão e a Turquia. Ou falou-se muito, não, o Irão está a atacar estes países. Como é óbvio, o Irão não quer problemas com esses países. E esses países não caíram na armadilha neoconservadora e sionista de serem arrastados, pelo menos até agora, para este conflito com o Irão. E isto tudo são coisas que muitos se calhar estavam a pensar que iam acontecer, mas não estão a acontecer. E isso é benéfico para a defesa e para a moral daqueles que no Irão estão a resistir a esta ofensiva.